Nossa viagem pelas reentrâncias maranhenses começa a 30 quilômetros, quando partimos embarcados do município de Apicum-Açu, com destino à Ilha dos Lençóis, que pertence ao município de Cururupu e integra uma das ilhas do arquipélago de Maui-Aú. Pelo caminho e em cima da biana de médio porte, nossa equipe se impressiona com um cenário surpreendente. E é nesse ritmo das águas que aproveitamos para registrar cada detalhe. Por aqui é comum encontrar abrigos para o pescador, seja às margens em meio ao manguezal ou em mar aberto. Seus habitantes temporários estão por todas as partes em plena atividade pesqueira. Observamos também muitos currais de pesca. Com o nível baixo das águas, nosso caminho acaba sendo mais longo. Estamos seguindo pelo furo. São 5 horas de viagem. Nessa calmaria, podemos apreciar comunidades em ilhas como a de Urumaru. Mas são os manguezais que chamam a nossa atenção. E é por conta desse vai e vem das águas que podemos ver as raízes das árvores expostas. E são elas as responsáveis por abrigar os peixes que vêm do oceano desovar, formando um berçário natural, onde muitas espécies encontram, além de abrigo, alimentação. O manguezal é fundamental não só para as espécies de peixe, como também para uma enorme variedade de aves. Dos aproximadamente 7.600 km² que constitui a maior floresta de manguezais do mundo, envolvendo Amapá, Pará e Maranhão, é a costa maranhense que possui a maior parte, com algo em torno de 50% de todo o país, caracterizando como um dos trechos litorâneos mais intocados, selvagens e preservados de todo o território nacional, com uma vegetação que chega a ter 40 quilômetros de largura, com árvores que alcançam mais de 40 metros de altura. E são os manguezais de macromaré da costa nordeste do Pará e noroeste do Maranhão, denominada de costa de manguezais de macromaré da Amazônia, que alcançam em linha reta cerca de 650 quilômetros desse ecossistema, representando a maior faixa de manguezais contínuos do planeta, que corresponde a 56,6% dos manguezais do Brasil. Um bioma que, além de proteger a fauna e a flora, encanta os olhares de quem navega por essas águas. Nossa viagem continua, seguindo o ritmo da maré. E bem no meio dessas águas limpas e calmas, encontramos alguns veleiros ancorados próximo à Ilha dos Lençóis, qual nos aproximamos cada vez mais. Estamos nos aproximando e olhando de perto a imensidão das dunas preservada pelo APA das reentrâncias maranhenses e Resex extrativista de Cururupu. A Resex de Cururupu ela foi decretada em 2004, junho de 2004, no próximo ano ela vai fazer 15 anos. E a Resex de Cururupu ela tem 185 mil hectares de área, tem 15 ilhas habitadas dentro da Resex, né? São 3 arquipélagos, esse aqui, que é o de Maiaú, o arquipélago mais à frente, que é de Guajarutiba, Valhame-Deus, e mais à frente tem Caçacoeira, Peru, São Lucas, e depois de outra baía tem a ilha de Mangunça também, que está dentro da Resex. Nessa Resex a gente tem 55 mil hectares de mangues protegidos, a gente tem em torno de 1.400 famílias de pescadores morando dentro dessa Resex, em torno de 3 mil pescadores que moram dentro dessa unidade, pescadores artesanais, e em função deles que essa unidade foi criada. E como é que está sendo feito esse trabalho de proteção, de fiscalização? Como é que as pessoas entram? Como é que tem esse controle? É o ICMBio, que é o órgão responsável, junto com a Associação da Resex, com o Conselho da Resex, que são responsáveis pela gestão dessa área. Então, como órgão ambiental e fiscalizador, ele tem a obrigação de fazer a fiscalização dessa unidade. Não só a fiscalização, monitoramento, trabalhar com a questão da organização social também. Olha, para vir as pessoas para a reserva,
quem vem fazer pesquisa tem que procurar a gestão da reserva, porque é o ICMBio que faz a gestão. A Ilha dos Lençóis é uma ilha costeira conhecida pelo seu imponente conjunto de camações, que cobrem 70% de sua área, formadas por areia branca e fina, onde o vento modela esta paisagem em dunas que chegam a atingir 40 metros de altura. A ilha já chegou a medir um pouco mais de 1.000 hectares. Com o avanço do nível do mar e as ações do homem, esse número baixou para aproximadamente 660 hectares. Esse número corresponde hoje a aproximadamente 2,5 km de largura por 5 km de comprimento, que abrigam hoje aproximadamente 80 famílias. Algo em torno de 350 pessoas de um povo muito acolhedor, que possui ainda uma alta incidência de albinos, que representam 3% da população local, devido à frequência de casamentos consanguíneos. A vila é pequena, tranquila e encantadora. A ilha ainda é formada por ruas de areias e casas de madeira, que trocam de endereço em média de 2 a 3 anos para não serem engolidas pelas dunas que migram até 10 metros empurradas pelo vento. A charmosa vila é formada por pescadores artesanais, mas abre espaço hoje para o turismo sustentável e iniciativas que passaram de pai para filho. Fernando, você é um empresário de turismo aqui da Ilha dos Lençóis. O que incentivou você a entrar nesse ramo aqui de forma sustentável que você trabalha hoje? Na verdade começou pelo meu pai, ele que hospedava as pessoas aqui que chegavam, mas ele não tinha uma pousada, era um sonho dele. E ele faleceu, infelizmente, e eu continuei com esse sonho que ele tinha, dessa visão. E construímos a primeira pousada aqui nas Lençóis, foi a nossa. E para trabalhar isso de forma sustentável, como é que você faz? Tem um controle das pessoas que vêm para cá? Como é que você faz isso? Hoje a ilha fica dentro de uma unidade de conservação e gerida pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio. E com isso está tendo controle, justamente para não ter muito excesso de visitantes aqui na ilha, justamente de uma forma sustentável, a gente controlar esse ecossistema. Mas não dá vontade às vezes de hospedar um pouco mais do que se deve aqui? Ou você tem a consciência de trabalhar isso? Eu, no meu caso, eu tenho a consciência. Eu estou aqui recomeçando porque nossa primeira pousada, o mar derrubou com o avanço do nível do mar, e estamos recomeçando. Mas meu público, meu projeto de receber a quantidade de pessoas é só no máximo 15 pessoas. Até uma forma de a gente controlar aqui o ecossistema, o esgotamento sanitário que a gente trata, mas a gente tem esse controle e a preocupação também. Agora você é descendente de um antigo morador que deu nome ao arquipélago daqui do qual pertence essa ilha. Conta um pouco dessa história pra gente. Na verdade, arquipélago de Maiaú. Ele era nômade. Eu sou bisneto dele e ele vivia ilhas em ilhas, né? Ele habitava assim nas ilhas. E com isso o nome foi dado, arquipélago de Maiaú. Ele era um nômade, como eu falei anteriormente, e não tinha não tinha família, só tinha ele, na verdade, ele era irmão do meu bisavô. E aí ele começou a andar nas ilhas e ficou o nome arquipélago de Maiaú. É um nome que tem hoje nessa região nossa aqui. E esse arquipélago contém quantas ilhas hoje que já tem o nome dado? Tem mais ou menos 50 ilhas, mas só que ele não vivia nessas todas 50 ilhas. Isso aí é dentro da Resex toda, da Resex Estratégia de Cururupu, são 50 ilhas. Mas o arquipélago de Maiaú são mais ou menos 8 ilhas, 10 ilhas habitadas, entendeu? E essas ilhas que ele vivia. Falando em sustentabilidade, até energia aqui é limpa, pois a ilha possui um sistema de catavento que abastece a usina eólica, sendo capaz de fornecer eletricidade junto com placas solares para todas as casas dentro da ilha.
Um sistema implantado pelo Instituto de Energia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão no ano de 2008. Hoje administrada pela Companhia Energética do Maranhão. Já o abastecimento de água é feito em poços cavados todos os dias pelos próprios moradores da ilha, na qual eu também fui conhecer de perto e aproveitei para tomar um pouco desta água pura. Aqui as crianças brincam livremente pelas ruas da ilha, sem se preocupar com a violência que é ofertada em uma cidade grande. A Ilha dos Lençóis é um paraíso a ser desvendado. Becos, ruas quase o tempo todo desertas, coqueirais por todos os cantos, além de inúmeros cajueiros com deliciosos frutos. Esse aqui até moldou um banco, um capricho da natureza e um presente para os moradores da ilha. E por falar em cajueiro, uma curiosidade. Este chama-se Cajueiro dos Anjos. Na verdade é um cemitério para as crianças pequenas que morrem na ilha. E aqui, os frutos já nascem secos. Um mistério. A ilha é cercada por muitas lendas, dentre elas a do rei de Portugal, Dom Sebastião, que teria se perdido confundindo a ilha com o deserto do Saara no Marrocos, vivendo nela em um castelo, levando seus moradores a terem muito respeito por sua figura e acreditar no mito do sebastianismo. Aqui tem alguns moradores que já tiveram sonhos, né, com o rei, outros já que sentiram a presença dele, né? Isso ficou muito forte também, esse mártir na ilha, né? Conhecido também mundialmente pela lenda do rei Sebastião. Diz a lenda aqui que ele aparece na noite de lua cheia, montado no seu touro negro, cantado nas dunas, né? Isso aí, a comunidade cultua isso como até como um misticismo na ilha. Nossa equipe embarca mais uma vez, mas o objetivo agora é conhecer alguns pontos turísticos. Um dos mais procurados, o Farol de São João. E é debaixo de um sol escaldante que a gente segue navegando lentamente. Passamos em frente à ilha de Bativento, mais uma pequena vila onde moram muitos pescadores. Depois de alguns minutos, nossa expedição segue por este braço de rio. Daqui por diante, nossa equipe terá que seguir uma embarcação menor para não ficarmos encalhados. Nosso caminho agora é a pé. Parece estarmos em um deserto com dunas que lembram os Lençóis Maranhenses, mas na verdade estamos bem distante, no litoral ocidental maranhense. Ao fundo, praias totalmente desertas. Lá longe já podemos observar o Farol de São João. Chegando mais perto, podemos ver que ele está em uma área que pertence à Marinha do Brasil. Segundo informações, desde a segunda metade do século XVIII, quando a mesma denominou o local de Ilha de São João. O farol serviu para orientar grandes embarcações que navegavam sentido Pará-Maranhão ou vice-versa. Inaugurado em 1888, o Farol de São João veio logo abaixo com a força do mar. Inaugurado em 1940, com 30 metros de altura e 20 milhas de alcance,
ajuda pescadores artesanais que navegam no arquipélago de Mauiaú. Hoje, o Farol de São João tornou-se um dos principais pontos turísticos da região. Além de servir hoje para o turismo e para orientar pequenas embarcações artesanais, o Farol de São João é o terceiro mais importante para a Marinha brasileira. O Farol de São João é um dos faróis mais antigos do Brasil e um dos mais importantes também. E a gente usa aqui como atrativo turístico para visitação pública. O litoral de Cururupu, praticamente todo dentro da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, possui um dos maiores arquipélagos costeiros em território municipal do Brasil. Abriga inúmeras ilhas semiselvagens que servem de moradia para famílias de pescadores, que se tornaram pontos turísticos que chamam a atenção de autoridades e dos filhos da terra para esse crescimento. Como a gente sabe de toda essa riqueza por fazer parte de uma unidade de conservação, está dentro de uma reserva, e a Ilha dos Lençóis, com toda a sua beleza natural e o misticismo da lenda do sebastianismo, então isso atrai um grande número de turistas, né? Que sejam estrangeiros que chegam aqui através de veleiros, né? De embarcações, como a própria população, tanto do estado quanto fora do estado do Maranhão. E por que para isso, para nós cururupuenses, é interessante? Porque a gente vê como, por ser um ecossistema frágil, né, de uma beleza natural dessa, como eu falei ainda há pouco, né, nós temos essa preocupação da preservação, de sensibilizar o turista que vem para essa região para ter esse entendimento da preservação desse local, né, toda essa beleza que nós temos para que ela continue por gerações e gerações. A procura maior por essa localidade aqui, de forma turística, ela vem de uma demanda do Maranhão ou de fora do estado? Por incrível que pareça, as pessoas fora do estado têm mais conhecimento de toda essa beleza do que o próprio povo maranhense, né? Isso em virtude da própria divulgação, né? Então, hoje o turista que aqui chega, ele muitas das vezes é o europeu, mas por essa comunicação do boca a boca, né, da divulgação do boca a boca. Mas hoje, graças a Deus, com as mídias, né, hoje a internet entrando nas próprias ilhas, né, que compõem o arquipélago, então já não são mais ilhas isoladas. Mas ainda assim, nossos grandes visitantes, a maioria dos nossos visitantes ainda são europeus. Por incrível que pareça, não são nem os brasileiros, mas sim os europeus, franceses, alemães, americanos, ingleses, né? Tanto é que hoje nós chegamos na ilha dos Lençóis, aqui em Cururupu, e a gente tem 3 veleiros, né? E todos eles sendo fora. Então esse é o nosso, ainda o maior quantitativo de visitantes é fora do estado do Maranhão. Ok, e como é que vocês lidam com essa confusão feita hoje pelo próprio maranhense, que confunde a Ilha dos Lençóis com o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma fica em uma região e a Ilha dos Lençóis fica aqui no arquipélago de Mauiaú. Como é que vocês conseguem lidar com essa confusão feita pelos próprios maranhenses? Então, mais uma vez volta a estar a questão da divulgação, né? Quando se divulga o Parque dos Lençóis Maranhenses, né? Os Lençóis Maranhenses, então a confusão acaba porque nós somos a Ilha dos Lençóis aqui no município de Cururupu, né? A diferença a Ilha dos Lençóis é a ilha da lenda do rei Sebastião, né? Onde tem toda a mística, né, dos albinos. Esse é o diferencial, na verdade, né? São os 2 diferenciais, que é a ilha dos albinos e a ilha do rei Sebastião, do Dom Rei Sebastião, né? Que tem toda a mística da lenda do sebastianismo. Então, mas para a gente é preocupante, porque a gente já teve informações de pessoas que queriam conhecer realmente a Ilha de Lençóis, aqui no município de Cururupu, e que infelizmente foram parar lá nos Lençóis Maranhenses, né? Como você falou, é essa confusão. Eu avalio a Ilha de Lençóis, né? Que se insere no RESEX, que é a Reserva Extrativista
Inclusive, essa reserva extrativista é a maior reserva extrativista do Brasil ainda intacta, né? Então, a Ilha de Lençóis, ela é uma ilha preservada e conservada. E a gente trabalha, como engenheiro ambiental, a gente vê a questão da sustentabilidade em dar orientações às comunidades, né? A prefeitura também está sempre presente na comunidade. E nesse ensejo, a gente, como engenheiro ambiental, está sempre acompanhando, está sempre visitando as comunidades em questão de educação ambiental, preservação e conservação. No final da tarde, na copla das árvores que ficam nos manguezais, observamos uma grande população de guarás vermelhos, formando um contraste do verde da vegetação com a cor das aves. Aos poucos e em bandos, as aves iam chegando cada vez mais. O guará adquire a plumagem vermelha na fase adulta, depois de 1 ano. Logo elas fazem um espetáculo natural com suas revoadas. Um show com seu bailar de asas que podemos acompanhar de perto. Essa exuberante e verde costa amazônica maranhense, marcada por manguezais, estuários, ilhas, praias e baías, se estende por todo o litoral ocidental maranhense. No polo ecoturístico Floresta dos Guarais, um litoral semi-selvagem e preservado. Chegou a hora de voltar para casa. Desta vez, com o nível do mar mais alto, resolvemos seguir pela Bahia. E foi nesse balanço do mar que nossa equipe se descontraiu, observando as outras embarcações que cruzamos pelo caminho. E assim termina a expedição do Maranhão Rural pela Ilha dos Lençóis.